muito bom dia para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao Aparecida Interessa ao Brasil. Chegou a hora de conferir o que é destaque na nossa amada igreja. E por aqui, a gente segue acompanhando tudo o que acontece na COP30 e também a participação da igreja. E quem está lá e traz para a gente os detalhes dessa cobertura especial é a jornalista Camila Moraes. Camila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando ao Aparecida Interessa ao Brasil. A gente segue acompanhando a reta final da COP30. Hoje um dia decisivo aqui, porque finalmente deve ser apresentado o primeiro pacote com medidas desse mutirão climático. Estamos no aguardo para que esse documento saia. E assim como várias autoridades aqui já têm dito, espera-se então que saiam de promessas para realizações eficazes de mudança, de transformação, para darmos passos concretos em direção à proteção da casa comum. Esse também foi um pedido do Papa Leão XIV, quando publicou a mensagem. Ontem nós trouxemos aqui o vídeo do Papa Leão XIV falando da importância de todos unirem força para poder, de fato, transformar a realidade das alterações climáticas que atingem o planeta todo. Ontem, pela manhã, o núncio apostólico Dom Giambattista de IV, que é o chefe adjunto da delegação da Santa Sé, ele teve um momento na conferência de alto nível, que são os ministros de Estado, falando um pouco sobre essa expectativa, fazendo algumas observações em relação a esse caminho que tem sido feito aqui na COP30. Ele reforçou a importância do multilateralismo. Então, a gente precisa entender que é unir forças para que a preservação da casa comum seja de fato concretizada. Ele falou também que espera, que a Santa Sé espera que o plano de ação de gênero reconheça que as mulheres e meninas são afetadas de forma desproporcional pelas mudanças climáticas e particularmente no sul global, e o importante papel que as mulheres desempenham no enfrentamento desta crise. Dom Giambattista de IV também reafirmou que nesse contexto é essencial buscar uma linguagem comum e um consenso, deixando de lado os interesses egoístas, tendo em mente a responsabilidade mútua e as futuras gerações. E esse tema das futuras gerações, dos jovens, também tem sido bem pertinente aqui nas reuniões. As atividades paralelas da Igreja Católica se encerraram, os painéis, até porque a COP30 já caminha para o seu encerramento. Mas ontem nós mostramos aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, momento onde Dom Jaime Spengler, junto com o bispo auxiliar aqui de Belém, Dom Paulo, eles conversavam um pouco sobre o trabalho da igreja rumo à COP30, que foi feito previamente com as pré-COPs, fazendo um balanço das necessidades das diversas regiões do país, dos vários biomas que o Brasil tem. E eu conversei com o Dom Paulo, que falou um pouco sobre essa expectativa da COP30, sobre o que vai ficar também de legado da COP30. Vamos ver. Sensibilizar o povo de Deus a respeito do que apareceu na Laudato Si' e Laudate Demo. Realmente, nestas cartas do mesmo Papa Francisco, aparece a responsabilidade de todos sobre o cuidado da casa comum. Isso faz parte da evangelização, não é uma opcional, mas é algo de essencial da nossa evangelização. O financiamento para as adaptações climáticas, para vocês, seria uma alternativa? É algo de importante, mas sendo que o assunto é muito complexo, precisa olhar a realidade de todos os pontos de vista. E aqui na Amazônia, as adaptações climáticas, elas precisariam de um financiamento maior? Sempre precisamos de algo de melhor, que tudo seja, porém, decididos com a participação de todos, principalmente daqueles que aqui moram. E a expectativa para que daqui a pouco o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, passe por aqui também. Ele já está chegando a Belém para essas reuniões finais agora de alto nível da COP30, assinando de fato os acordos, chegando-se ao final de um texto que coloca então as medidas concretas na preservação da casa comum e também na transição energética, que é uma das principais pautas aqui da COP30. Ao longo da programação eu volto aqui na TV Aparecida com outras informações. Gabi, volto com você no estúdio.
E esse é o nosso desejo, né, Camila? Que essas informações elas saiam do papel e sejam ações concretas. Muito obrigada pelas informações e a gente segue acompanhando a cobertura com você. E a gente continua trazendo os destaques aqui no programa, mas antes eu quero agradecer a você da família dos Devotos. É graças ao seu sim que a gente consegue levar a Rede Aparecida de Comunicação a tantos lares. E eu convido você também a se tornar ainda hoje um representante. É só ligar no 0300 210 1210 ou pegar o seu celular e apontar a câmera para este QR Code que aparece na sua tela. Muito obrigada pelo seu sim, que a Mãe Aparecida continue abençoando você e toda a sua família. E agora quem fala com a gente é a Amanda Queiroz, que traz as informações das Pontifícias Obras Missionárias. Olá, seja bem-vindo a mais um boletim Igreja em Missão. Até o dia 21 de novembro, a Igreja do Brasil participa ativamente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que ocorre em Belém do Pará. As ações integram ecologia integral e solidariedade global. Entre as agendas, se destacou a Cúpula dos Povos, que ocorreu no último dia 16 de novembro e que é um dos momentos mais marcantes da COP30, e contou com a participação de movimentos, pastorais e organismos da Igreja Católica. Segundo o padre Rafael Lopes, secretário da União Missionária da ASPOM, o encontro se destaca positivamente pela motivação do cuidado com a casa comum. Ela acontece dentro da COP30, organizada pela ONU, e o objetivo da Cúpula dos Povos é fazer com que os movimentos sociais, as organizações não governamentais, as igrejas, os diferentes segmentos da sociedade possam também influenciar nas decisões finais da COP30. Então, segundo os organizadores, tinha mais de 70 mil pessoas participando da Cúpula dos Povos, com as mais diversas atividades, tentando influenciar de qualquer maneira todo mundo com o mesmo objetivo, o objetivo de cuidar da casa comum. Na COP30 participamos como Pontifícias Obras Missionárias, sobretudo para dizer que toda a sociedade, a igreja, a comunidade, também as Pontifícias Obras, tem então essa preocupação com a casa comum, com a ecologia integral, como nos falava o Papa Francisco, fazer com que a casa comum seja cuidada por todos e, sobretudo, pensar que todos nós devemos contribuir com pequenas ações. Após o encerramento, a Cúpula dos Povos elaborou uma declaração onde mostram sua disposição para assumir a tarefa de construir um mundo justo e democrático. O texto afirma que não há vida sem natureza, não há vida sem a ética e o trabalho de cuidado. Encerramos por aqui mais um boletim Igreja em Missão. Para acompanhar mais informações, entre no site pom.org.br ou nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nos vemos semana que vem. Até a próxima, Amanda. Muito obrigada pelas informações. E agora tem recadinho que o nosso público envia para a gente. A Igreja de Santo Amaro, que é uma igreja de jubilar da Diocese de Campos, recebeu um grupo de peregrinos da paróquia de São João Batista, no bairro do Capão, em Campos dos Goitacazes. E o grupo passou na igreja Nossa Senhora das Rosas, na Praia de Farol de São Tomé e o Mosteiro de São Bento. E ainda nessa peregrinação, eles refazem um importante itinerário de fé e início da implantação da igreja na região e também da evangelização em terras campistas, um testemunho de construção da história iniciada pelos monges beneditinos, caminhos por onde todos chegaram, desenvolvimento nos aspectos religiosos, culturais e sociais, e são aí memórias vivas desse testemunho. Muito obrigado, pessoal da Diocese de Campos, que está sempre participando conosco, e você que nos acompanha também pode mandar o seu recadinho, a sua notícia aqui para a TV Aparecida. Entre em contato através do e-mail que está aparecendo na sua tela, mande aí a sua sugestão de pauta, sua programação para o fim de ano, programação de Natal, que a gente sabe que várias paróquias realizam, e seja notícia aqui na TV da Mãe Aparecida. E agora a gente tem a nossa participação direto com a CNBB.
E por isso eu já vou caminhando aqui para o nosso plasma, porque quem traz os destaques para a gente é o jornalista Luiz Lopes Júnior. Olá, Luiz, bom dia, tudo bem? Luiz, conta pra gente, né? Qual é o destaque que você traz para nós nessa quarta-feira? Opa! A gente teve um probleminha aqui, gente, no áudio do Luiz. Ele vai voltar para trazer os destaques para nós, mas eu já vou adiantar, porque ele vai trazer um material especial falando sobre a participação da igreja na COP30, né? A Camila, ao longo dessa semana, trouxe para a gente a participação de diversos órgãos da igreja, do Repam, trouxe participação do CELAM, e o Luiz vai trazer um pouquinho de como foi a participação da CNBB. A gente sabe que ao longo de todo o ano aconteceram as pré-COPs. Inclusive, nós trouxemos algumas aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Foram pré-COPs que aconteceram em alguns estados e aí dessas pré-COPs se formou um documento da igreja que foi apresentado, né, na participação da igreja na COP30, trazendo aí as principais necessidades e as realidades de onde cada uma dessas pré-COPs aconteceram. E é muito bonito a gente ver essa participação popular, a participação do povo nesse cuidado com o meio ambiente, no cuidado com a casa comum, né? Faz parte do nosso compromisso como cristãos também preservar a natureza, preservar a criação de Deus. A gente tem visto os impactos, né, das crises climáticas em diversos momentos aqui no país mesmo, né, com essas tempestades, com esses tornados, o que reforça ainda mais o nosso compromisso de olhar para o planeta. E eu acho que a gente conseguiu a conexão com o Luiz, não é isso, Luiz? Te dei bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Gabriele, bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. É isso, nós queremos trazer essa mensagem da igreja, a contribuição que a igreja levou aos debates da COP30, essa conferência importantíssima sobre o cuidado do meio ambiente. Como você já disse, a igreja teve esse caminho de preparação de mais de um ano com as pré-COPs, com a articulação com vários organismos da igreja no Brasil, com os bispos, movimentos que atuam na Amazônia, por exemplo, a Comissão para Ecologia Integral e Mineração, enfim, muitos atores juntos para que a igreja pudesse construir um documento e algumas articulações para chegar à COP30 e levar sua mensagem de cuidado com a casa comum. Vou falar aqui um destaque, que é o documento que os bispos do chamado Sul Global, então, que representam as conferências episcopais da América Latina, da África e da Ásia, levaram para a COP30. Esse documento pede justiça climática, conversão ecológica e denuncia as falsas soluções que muitas vezes são apresentadas nesses espaços de decisão sobre o meio ambiente. Esse documento foi entregue ao membro do Gabinete Executivo da ONU, Gustavo Manhes, que enalteceu a participação da igreja e toda essa articulação que foi realizada nos últimos anos. A presença da igreja também foi marcante junto às populações tradicionais, os movimentos populares, como a Amanda trouxe há pouco na Cúpula dos Povos. Foram mais de 23 mil pessoas credenciadas, representando mais de 60 países. E os bispos também participaram da Marcha dos Povos, que tomou as ruas de Belém, chamando a atenção para a necessidade de conversão e de mudanças para o cuidado do meio ambiente. Nós separamos uma fala do cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, falando sobre a articulação da Igreja Católica nos últimos meses, nos últimos anos, e a articulação realizada, a incidência propriamente dita, nesses dias da COP30. Estávamos aqui participando dos diversos eventos que compõem o grande evento da COP. Um trabalho que começou no tempo, envolvendo todas as nossas comunidades do Brasil, da América Latina, enfim, dos diversos continentes. É verdade que estamos no aguardo também das decisões, diria assim, dos governos. Essas decisões são importantes. Não resta dúvida alguma. No entanto, mudanças autênticas só acontecerão se nós conseguirmos, de alguma forma, também envolver as nossas bases, as nossas comunidades. A transformação que desejamos, eu diria, começa de baixo, né? Hoje falamos da multilateralidade.
certamente é algo importante, mas não podemos esperá-la somente de cima. Precisamos também envolver o nosso povo. Oxalá, com a cooperação de governos, empresas, mercados, mas também das nossas populações, possamos cooperar para deixar o nosso mundo, esse presente que Deus nos concedeu, um pouco melhor para as futuras gerações. Então fica esse convite do Dom Jaime para continuarmos levando essa proposta da igreja que foi apresentada na COP30 e aqui a gente continua cobrindo a participação dos bispos, das forças vivas da igreja no Brasil neste evento tão importante, Gabriele. Tá certo, Luiz. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. E obrigada, claro, a você de casa que nos acompanha. A gente volta a se encontrar amanhã com as bênçãos da Mãe Aparecida.